as ciências forenses aí ao maior número possível de pessoas. Me foi sugerido um tema, né, eu acho um tema bastante atual, a gente falar sobre perícia em locais de feminicídio. Eu vou mostrar algumas estatísticas para vocês. A gente ainda tem, né, índices muito significativos dos casos de feminicídio no Brasil, eles aumentam todo ano, e o papel da perícia ele acaba sendo fundamental, como em vários casos criminais, né, mas especificamente na questão do feminicídio que nós vamos tratar hoje, ele costuma ser determinante, inclusive para a gente conseguir tipificar aquela conduta como um feminicídio, né? Porque a gente vai discutir um pouco sobre isso. Nem toda morte de uma mulher é um feminicídio, né? O feminicídio, ele se caracteriza pela morte de uma mulher, pelo fato dela ser mulher, ou seja, a condição dela ser mulher foi o motivo do óbito, né? Então, assim, se você matar uma mulher, por exemplo, por uma disputa de tráfico de droga, vou dar um exemplo, né? Isso é um homicídio, né? Como é tratado como um homicídio como qualquer outro. Mas o feminicídio ele vem no âmbito principalmente relacionado à questão da violência doméstica, né? Daquele fato dela ser mulher, né? Da condição dela ser mulher, e isso é o que caracteriza esse crime que é relativamente novo, né? Tem um pouco mais de 10 anos que ele foi incluído no nosso Código Penal, né? E como a gente comentou, a perícia passa a ter um papel preponderante nisso daí. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Massuda, eu sou biomédico por formação, sou perito criminal na Polícia Científica do Estado do Paraná desde 2008, então lá se vão 16, quase 17 anos, e dentro da Polícia Científica do Paraná eu já trabalhei no laboratório de genética molecular forense, e também já trabalhei na perícia de local de crime, que é onde eu atuo hoje, né? Então, hoje eu atuo na perícia de local de crime. Tive a oportunidade de participar, junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública, da elaboração de POPs relacionados à perícia de local de crime, de procedimentos operacionais padrão, né? E entre os POPs que foram desenvolvidos lá em Brasília, na Senasp, estava o POP para perícia em locais de feminicídio, né? Então, eu trabalhei junto com outros colegas na elaboração de um protocolo, de um procedimento padrão, para que a gente pudesse trabalhar de maneira mais uniforme, nacionalmente, as questões das perícias de local de crime relacionados aí a locais de feminicídio. Tá? Eu preparei uma apresentação, até para não me perder aqui em algumas informações que eu queria compartilhar com vocês, e a gente combinou que aí no final eu abro aí para algumas perguntas, beleza? Então, deixa eu pegar minha apresentação aqui. Bom, eu queria começar contextualizando com vocês aquilo que eu já falei, né? O Brasil, ele vive uma epidemia de homicídios e entre esses homicídios está enquadrados os feminicídios, né? Então, as estatísticas de feminicídio no Brasil, elas são tão assustadoras quanto os homicídios, né? Então, o Brasil é um país extremamente violento, né? E quando a gente olha para os dados de feminicídio, a gente vê que a curva ela é ascendente praticamente desde quando o crime foi incluído no Código de Processo Penal, né? Aqui só para esclarecer para vocês um gráfico mais recente, né, dos últimos 4 anos, a gente saiu de 1.300 casos em 2020 para 1.450
em 2024, que foi o ano passado, que é o dado mais recente que a gente tem. Ou seja, nesses últimos 5 anos que o gráfico apresenta, né, nós nunca tivemos nenhuma estabilização, nenhuma diminuição, né? Ele sempre aumentou, de 2023 para 2024, ele aumentou numa proporção um pouco menor, mas ainda assim continua aumentando. Então, isso, obviamente, vai necessitar de políticas públicas mais agressivas para essa situação que a gente considera muito, muito complexa, né? Eu vou até pedir desculpa para vocês também, que eu tô meio rouco, né? Que eu estou melhorando, digamos assim, de uma gripe, né? E eu acho que não é uma exclusividade minha, né? Tá, pelo menos aqui em Curitiba, no Brasil inteiro aí tem muita gente que essa gripe tem pegado aí, então vou pedir desculpas aí se a voz falhar um pouquinho também, ou se eu der umas tossidas aí no meio da apresentação, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro, falando dos aspectos jurídicos e normativos, né? Comentei com vocês que a lei que estabeleceu o crime de feminicídio, a Lei 13.105, ou seja, 104, desculpa, 13.104 de 2015, então, completados aí um pouco mais de 10 anos, né? E de fato, ela mudou, né, a perspectiva da aplicação da lei penal quando desses crimes relacionados a óbitos de mulheres no âmbito da violência doméstica e familiar, né? Porque o feminicídio, ele vem nesse contexto, né? A sociedade não tolerava, não admitia mais esse tipo de situação, e aí o poder legislativo onerou, né, aumentou a pena do homicídio, tipificando um crime novo, que é o chamado feminicídio. Então, qual que é a diferença de um homicídio para o feminicídio, né? A pena, obviamente, né? Por que eu diferiria um crime do outro, né, se as penas fossem iguais? Então, uma coisa que o feminicídio ele tem de diferente do homicídio é uma pena maior, uma pena aumentada. Então, a perícia ela passa a ter um papel fundamental na investigação. Por quê? Porque qual que é a estratégia da defesa quando há um feminicídio, né? Feminicídio propriamente dito, né? A estratégia da defesa ela vai buscar desqualificar a tipificação do feminicídio e tentar enquadrar, tentar justificar a conduta para um homicídio simples, ou ainda que seja um homicídio qualificado, né? Um homicídio qualificado ainda tem uma pena menor que a pena do feminicídio. Então, a tese, né, da defesa costuma ir na linha de tentar desqualificar o feminicídio, né? E aí, por que eu falo que a perícia ela é importante? Tanto a perícia quanto os outros órgãos de investigação, né? Porque a gente vai ver que não é só a perícia, mas a gente precisa trazer elementos, sejam eles materiais, sejam eles da investigação, que suportem a tese de que aquela mulher ela foi a óbito nesse contexto de violência doméstica, nesse contexto de violência nesse contexto de violência doméstica e familiar, né? Ou seja, o fato dela ser uma mulher colocou ela naquela condição de vítima, tá? Às vezes há uma dificuldade, principalmente de quem não é da área do direito, né, na área jurídica, tentar entender quando é um crime e quando que é outro, né? E eu tinha um professor de direito penal, né? Eu tinha um professor de direito penal que dizia assim: quando você tem certeza que aquilo se trata de um feminicídio, é só você pensar na vítima. Quando você pensa quem é a vítima, se você tira aquela vítima e coloca um homem no lugar, a pergunta que você deve fazer é: essa pessoa morreria? Né?
Se não fosse a vítima mulher, fosse um homem naquela mesma situação, aquela vítima teria ido a óbito? Se a resposta for sim, ela teria ido a óbito do mesmo jeito, não se trata de um feminicídio, né? Agora, se a resposta for não, não, se eu tirasse aquela vítima mulher, colocasse um homem na mesma situação, ele não teria morrido, então aí se trata de um feminicídio, porque ela morreu pelo fato de ser mulher, né? Então, eu dou um exemplo, né? Eu falei, uma disputa por tráfico de droga, né? A mulher, ela está ali, ela comanda um tráfico de drogas, né? Ela está envolvida com o tráfico, e nessa disputa de tráfico ela é morta. Se não fosse uma mulher, fosse um homem na disputa do tráfico de droga, no contexto do tráfico de drogas, ele seria morto? Seria morto do mesmo jeito, né? Então, assim, não é o fato dela ser mulher, nessa situação que eu falei, não configura o crime de feminicídio. Mas, imagina no contexto ali da violência doméstica, da violência familiar, né? A mulher lá ela sofre violência doméstica ali do marido reiteradamente, e nessa escala progressiva de violência, ela acaba indo a óbito. Se eu tiro essa mulher, coloco um homem naquela condição, ele teria ido a óbito? A resposta é não, ele não teria ido a óbito. Então, isso trata-se de um feminicídio, né? Como eu disse para vocês, né, a estratégia da defesa costuma tentar buscar essa linha de desqualificar o feminicídio, trazendo, né, a tese do homicídio, porque a pena é menor, né? A pena do feminicídio é maior que a pena do homicídio. E aí, tanto a perícia quanto a investigação tem que tentar buscar trazer elementos que comprovem esse contexto de violência doméstica e de violência familiar, né? E aí eu vou tentar mostrar para vocês como que a perícia e como a investigação costuma fazer isso, né? Na perícia, que é o que a gente vai tratar aqui mais especificamente, o que a gente precisa analisar? A gente precisa analisar o local do crime, a cena do crime do feminicídio. Por quê? Ela vai trazer muitas informações, né? Principalmente se o crime ele acontece dentro do ambiente privado, dentro do ambiente doméstico, né? Se o homicídio, se o feminicídio, melhor dizendo, acontece em via pública, aí você não tem muito esses elementos materiais que você eventualmente teria que buscar para caracterizar o feminicídio. Aí você teria que se apoiar muito mais na investigação. Qual que é a diferença, pessoal? A investigação, ela vai tratar de ouvir as testemunhas, né? Vai buscar ali, tentar entender a versão do acusado, né? Vai tentar ouvir pessoas que conheciam aquele ambiente. Então, isso faz parte da investigação. A perícia não se mete nisso, né? É importante que vocês saibam. A perícia, ela se limita a trabalhar os elementos de prova técnico. A investigação, quem conduz é a polícia judiciária, é a polícia civil, né? Então, a perícia, ela vai tentar buscar aí os elementos relacionados à cena de crime, ao local de crime, né? E aí, eu queria discutir com vocês um primeiro ponto que é importante para que a perícia possa fazer um bom trabalho nessas cenas de crime, né? Que é a preservação do local de crime, né? Esse é um assunto que ainda é muito dolorido para a perícia. Por quê? Porque no Brasil não se tem muito essa cultura de preservação de local de crime, né? Eu costumo dizer que o brasileiro, ele costuma achar que local de crime é evento, né? Eu brinco e falo assim, o brasileiro acha que local de crime é um local de evento, porque eles querem ir lá assistir, querem ver o que está acontecendo, né? E eu sempre digo, né? Na verdade, é tão insano isso, porque, veja, ali acabou de acontecer um crime. Um local de crime é um local inseguro, né? Ele não é um local seguro.
quem morreu foi a vítima, não foi o autor está vivo, né? Então, assim, por si só, o local de crime já não é um local seguro, não é um local que você deveria estar ou frequentar, né? Então, para além dessa insanidade, melhor dizendo, né, de você estar no local de crime, o mais complexo e o mais doloroso para a gente é que as pessoas ali no local de crime, elas não têm nada para contribuir, e sim para prejudicar, né? Porque qualquer alteração no local de crime pode comprometer significativamente a produção da prova técnica. E veja, se eu ali, de curioso, só tenho potencial para atrapalhar, né? Se eu tenho potencial para comprometer a produção da prova técnica, quem eu estou favorecendo? Eu estou favorecendo o autor, né? Eu estou ajudando o autor. Eu estou ajudando o autor ao quê? A ele ficar impune. E eu falo que o Brasil, ele é um país violento, principalmente porque ele é um país impune, né? Aqui no Brasil a impunidade ela prevalece. As pessoas elas cometem o crime com a convicção, com a certeza de que elas não vão, desculpe, elas não vão pagar por esse crime, né? E essa certeza que elas têm, ela é até estatística, porque de fato é isso que acontece na realidade. A sociedade não ajuda a polícia, isso é fato, porque eu estou acabando de compartilhar com vocês isso que vocês, né, já devem ter visto em várias situações. A própria sociedade não colabora para que o local de crime seja preservado. Essa ausência de colaboração por parte da sociedade pode comprometer a produção da prova técnica, e o comprometimento da produção da prova técnica favorece o autor do crime, né? Favorece o autor do crime no que tange a deixar aquele crime sem resolução, ou seja, só tem uma pessoa que se beneficia da falta de preservação do local de crime, é o próprio autor do crime, né? Então, nós como sociedade, a gente precisa refletir mais sobre isso e assumir uma parcela de responsabilidade, né? Porque eu falo que o brasileiro ele gosta muito de terceirizar a responsabilidade, né? Ah, mas de quem é a culpa do Brasil ser violento? A culpa é da polícia. Ah, a culpa é sempre da polícia, porque a polícia não é eficiente. Ou a culpa é do judiciário, porque não consegue condenar ninguém. Não, mas será que a culpa também não é nossa? Quando nós não fazemos o nosso papel de preservar o local de crime de maneira adequada? Por quê? A legislação ela é muito clara de que o local de crime ele precisa ser preservado. A polícia até faz um bom trabalho de isolamento e preservação de local de crime quando a polícia chega ao local de crime. Só que até a polícia chegar, muita coisa pode ter acontecido já naquele local de crime, muitas alterações podem ter sido feitas, principalmente por conta da curiosidade das pessoas, né? E hoje, felizmente, nós temos uma atualização na legislação, né, que inclusive criminaliza, ou seja, alterar o local de crime, né, é uma conduta criminosa, ou seja, quem faz isso comete um crime, né? Então, você alterar o local de crime, você comete o crime de fraude processual, né? Esse é o tipo penal enquadrado na alteração de local de crime. E isso é uma atualização recente da legislação. Então, para quê? Para que cada vez mais a gente consiga evoluir socialmente, para que nós consigamos entender a importância de um local de crime preservado, porque, de fato, só isso vai permitir que o trabalho pericial possa ser bem feito, né? Então, a melhor coisa, o melhor jeito de contribuir para a aplicação da lei, para o cumprimento da lei, é ajudar a preservar o local de crime. É não tocar em nada, é não interferir em nada, de preferência até se afastar desse local, né? Como eu disse para vocês, local de crime não é um local seguro, né? Então, quanto menos você interfere, quanto menos você está presente no local de crime, maior é a sua segurança, mais seguro você está, né? Bom, aí falando do local de crime especificamente, né?
que um perito ele tem que buscar no local de crime? A busca no local de crime pelo perito, ela se dá em torno dos vestígios. E o que são esses vestígios? Os vestígios nada mais são do que coisas materiais, né? Ou seja, pegadas, impressões, elementos materiais que vão ajudar a esclarecer o que aconteceu naquela situação, né? Então, podem ser medicamentos, drogas, explosivos, impressões, armas, né? Vestígios biológicos, né? Celulares, tablets, computadores, ou seja, o cadáver é um vestígio. Isso que é importante a gente também entender. Assim, mas como assim, Tiago? Que desrespeitoso, né? Como o cadáver. Não, o cadáver para a gente é um vestígio. E um vestígio importante, inclusive. Ele é tratado como um vestígio, né? Por quê? Porque o cadáver tem um monte de elementos. A gente sempre diz, né? Tem um bordão pericial, né? Que a gente fala que o cadáver, a perícia é a última voz da vítima, né? Se não fosse a perícia, a vítima ela não teria como contar a última coisa que aconteceu com ela. E como ela conta a última coisa que aconteceu com ela? Através da leitura desses vestígios, da leitura, inclusive, do cadáver, da posição que ele está, das lesões que ele tem, né, da dinâmica do crime. Então, assim, todos esses elementos de prova materiais, eles servem para que uma história seja recontada. E essa história é recontada através da leitura desses vestígios. Falando especificamente do feminicídio, o que a gente tem que se atentar? Né? No local, no ambiente, principalmente se for um ambiente privado, se for a casa da vítima, observar elementos que comprovem essa violência, seja ela psicológica, seja ela física, seja ela patrimonial, né? Seja ela sentimental. Existem uma série de violências que podem ser comprovadas, né? Como eu exerço um papel de superioridade, de violência naquela vítima? Isso pode ser identificado através de vários elementos na casa da vítima, né? Ou seja, verificar ali os documentos, os pertences dela, como ela tinha acesso a esses pertences ou não, né? Elementos de religiosidade dela, se eles eram acessíveis a ela ou não, né? Então, questões relacionadas à vaidade da vítima, né? Então, muitas vezes o agressor ali, ele priva a vítima de acesso a esses elementos relacionados à vaidade dela, né? Então, tudo isso, dentro desse contexto, tem que ser tentado, a gente tenta materializar num local de feminicídio, né? Por quê? Porque vão ter vários indícios que podem provar, né, que aquele caso se trata realmente de um caso de feminicídio. Então, o agressor, ele pode, por exemplo, cortar o cabelo da vítima, né? Trazer várias coisas no corpo da vítima que podem evidenciar aí esse contexto de violência doméstica e violência familiar, né? A questão patrimonial também, como eu comentei, né? Se essa vítima ela tinha acesso aos recursos do casal ou não. Então, tudo isso pode ser materializado ali naquele local. O que eu quero dizer com isso? Que um local de feminicídio, o perito ele tem que ter mais atenção a alguns detalhes do que um local de homicídio comum, né? Seja no que tange ao cadáver, ao corpo da vítima, e as lesões que ela apresenta. Então, verificar se ela não apresenta lesões de defesa, que a gente fala, né? O que é lesão de defesa? Ela foi atacada e ela tentou se defender. Então, geralmente, as lesões de defesa, elas estão presentes na palma da mão, nos antebraços, na sola dos pés, né? Por quê? Porque isso significa que a vítima ela tentou em algum momento se defender, segurar ali a faca ou a própria arma, né? Mas o que é instintivo? A pessoa vem com uma arma, né? O que é instintivo? Mesmo que você não consiga segurar um projétil, né? Mas você vai tentar
pôr a mão na frente, isso é instintivo, né? E isso pode indicar o que a gente chama de lesão de defesa. Por quê? Nesse contexto do feminicídio, né, o agressor, ele quer mostrar para a vítima que ele está matando ela. Ele não vai pegar a vítima, a traição, a emboscada, né? Não, ele quer mostrar, ele quer provar que ela está sendo morta por causa daquilo. Ele quer dar um aviso, um sinal, né? Então, tudo isso precisa ser observado e precisa ser materializado através da perícia de local. O celular, se possível, né, identificado, por quê? Porque aí a gente vai recuperar as mensagens, as fotos, os vídeos, verificar se tem um histórico de ameaça, se tem um histórico de agressão, né? E isso, como eu disse para vocês, vai ser somado, né, com os elementos da investigação, ou seja, a oitiva das testemunhas, as pessoas que conheciam aquela vítima, que conheciam aquele autor, e assim por diante, né? Então, é um trabalho, digamos assim, um trabalho integrado, tá? Então, no local de crime, a gente vai vasculhar tudo. Num local de feminicídio, eu falei, os detalhes são importantes, né? O lixo é importante, ver se ali não tinha um bilhete, não tinha uma mensagem ou alguma coisa que a vítima tentou extravasar de alguma forma, e a gente já encontrou várias situações como essa, né? Às vezes o cara encontra o bilhete, ele rasga, joga no lixo, a gente consegue recuperar isso, né? A própria vítima, como eu disse, ela precisa ser tratada com muito cuidado nesse caso, porque ela pode ter vários elementos de prova, né? Mostrar ali, eventualmente, uma luta corporal, uma violência sexual, né? Então, esse cadáver ele precisa ser tratado com mais cautela, porque ali pode trazer elementos muito sensíveis que podem ajudar, como eu falei lá na frente, a gente conseguir materializar esse caso de feminicídio, né? E aí, queria trazer para vocês uma coisa importante aqui também nesses casos, né? É que nós, como peritos, a gente se auxilia muito hoje de ferramentas que vão nos ajudar a buscar esses vestígios, né? Então, a gente vai usar lanternas forenses, a gente vai usar reagentes químicos, a gente vai usar scanners, hoje a gente tem aqueles scanners 3D, a gente tem uma série de equipamentos, de técnicas, de métodos que vão nos auxiliar para que a gente tenha mais precisão, né, na busca por esses vestígios. Então, trouxe um exemplo aqui, né, do caso de busca por sêmen, né? Sêmen é um vestígio biológico de difícil identificação a olho nu, né? Então, a gente precisa se socorrer aí de lanternas, de luzes forenses específicas para tentar buscar esse vestígio biológico tão importante, né? Quando a gente trata dos crimes de feminicídio, a grande maioria das vezes o autor ele é conhecido, né? O que é um autor conhecido? A gente sabe quem é, porque ele é praticado dentro desse contexto de violência doméstica e familiar, né? Mas pode acontecer de nós termos feminicídios cujo autor é desconhecido, a gente não sabe quem é o autor. E aí, esse tipo de vestígio biológico, ele se faz mais importante ainda, porque às vezes vai ser o único elemento que nós vamos ter para poder identificar quem é o autor, né? Através de uma mancha de sêmen, através de uma mancha de sangue, através de células epiteliais embaixo da unha da vítima. Lembra que eu mostrei no slide anterior a mão da vítima ali embalada? Por quê? Porque ela pode ter entrado em luta corporal com o autor antes de ir a óbito, e aí, se ela às vezes arranhou o autor, eu já posso ter material do autor embaixo da unha da vítima. Isso vai me permitir, através do exame de DNA, identificar um perfil genético, né? Seja desse material subunguial, seja desse material seminal, seja às vezes uma mancha de sangue que o autor deixou lá no local de crime, né? E ele pode às vezes ter limpado o local
né? A mancha de sangue ela pode estar visível, mas o material pode ter sido limpo, pode ter sido lavado também, né? E aí a gente também tem ferramentas aí, reagentes químicos que vão nos ajudar na busca por esses vestígios biológicos, né? Hoje, inclusive, pessoal, para quem quiser acompanhar aí a nossa instituição, a Polícia Científica do Paraná. A Polícia Científica do Paraná tem um perfil no Instagram, né? Se vocês procurarem lá, Polícia Científica do Paraná, vocês vão ver que nós temos, inclusive, agora uma ferramenta a mais na busca por vestígios biológicos, principalmente sangue, que é um cachorro, né? É o Raman. O Raman é o nosso cão perito, né? Inclusive, ele também tem um perfil no Instagram. Quem quiser seguir o Raman lá, né? O Raman foi um cachorro treinado pela polícia científica para localizar sangue em ambientes muito grandes, né? Então, imagina, eu localizar uma mancha de sangue, uma gota de sangue numa casa ou numa área aberta muito grande, para o perito isso é muito difícil, né? E o cachorro treinado com um faro apurado, que é o caso do Raman, que está agora terminando o treinamento dele, mas já tem ajudado em alguns casos a gente, né? É mais uma ferramenta para que a gente possa buscar aí esses vestígios biológicos em locais de crime. Inclusive, o caso que o Raman nos ajudou agora recentemente foi um caso de feminicídio, né? Então, ele ajudou a localizar manchas de sangue ali em um local, né? Às vezes, você não precisa nem do Raman e nem do luminol, porque, né, essa mancha de sangue ela é bem visível. Mas, ainda assim, veja, essas manchas de sangue, elas podem trazer uma série de informações, né? Uma série de informações que podem ajudar a estabelecer a dinâmica da ocorrência delituosa e também estabelecer, eventualmente, a identificação de autoria. Ó. Veja, aqui a gente tem algumas pegadas que podem ser evidenciadas, e essas pegadas, se depois a gente tiver um calçado para poder comparar essas impressões, eu posso afirmar se aquela pegada ela é compatível ou não com aquele calçado, né? Além disso, essas manchas de sangue podem inferir ali uma trajetória dessa mancha de sangue, como essa mancha de sangue ela foi produzida, qual tipo de lesão ela causou na vítima, né? Por exemplo, nesse caso aí, a gente poderia afirmar, inclusive, que esse padrão de mancha de sangue, ele só poderia ter sido causado através de um instrumento cortante ou pérfuro cortante. Esse não é um padrão de mancha de sangue de lesões, por exemplo, do tipo pérfuro contusas, né? Aquelas produzidas por projétil de arma de fogo, né? Então, esse tipo de mancha de sangue não é uma mancha de sangue de alguém que levou um tiro, é de alguém que levou uma facada, né? Seja pelo volume de sangue, seja pelo padrão do espargimento do sangue. Então, tudo isso é analisado num local de crime, né, para que a gente consiga, como eu comentei com vocês, juntar a peça desse quebra-cabeça, né? Para resumir, né, pessoal, quando a gente fala de perícia em local de feminicídio, a atenção ela tem que estar nos mínimos detalhes, né? Para quem quiser se aprofundar, quem quiser saber um pouco mais, inclusive, sobre perícia em local de feminicídio, eu aconselho vocês, ó, a verem esse livro aqui, ó, que eu tenho, ó, que chama Feminicídio. Não sei se por causa da luz aqui, vou tirar a luz aqui. Ó, esse livro aqui, que é da Beatriz Figueiredo, né? Pelo que eu vi, a Beatriz já, inclusive, palestrou aqui para vocês, né? A Beatriz fez parte do grupo de trabalho em que eu estava junto para elaborar o POP de feminicídio que a Senasp fez. Então, esse livro é o livro que é a referência mais completa que a gente tem sobre esse assunto, né? Então, o livro se chama Feminicídio, Perícia Criminal e o Valor Jurídico da Prova Material. E também aconselho vocês, quem quiser se aprofundar nesse tema, a ler o POP de feminicídio, né? O POP que trata
do procedimento que o perito precisa realizar num local de crime de feminicídio. Então, a Senasp, ela publicou esse procedimento operacional padrão e ele também está disponível aí na internet para quem quiser acessar e se interessar mais pelo assunto, tá? Para finalizar, pessoal, eu queria fazer um convite aí para vocês também, aproveitar um merchan aí, né? Que eu vou dar uma aula também online e gratuita na próxima segunda-feira, né? Que eu vou falar aí sobre as possibilidades da atuação na carreira forense, né? Eu vou falar como você pode atuar como perito criminal, como você pode atuar como perito judicial e como você pode atuar como assistente técnico. Na verdade, eu coordeno uma pós-graduação em ciências forenses e perícia criminal. Então, aqueles que já são graduados, né, que já têm uma graduação e querem ir para a área forense, né, ter uma pós-graduação vai te ajudar muito, né? E nessa aula eu vou explicar como uma pós-graduação pode, né, aumentar as suas chances de você alcançar um sucesso na carreira das ciências forenses, tá? Eu fiz um print, na verdade, do meu Instagram ali, então, quem for lá no Instagram, né, do meu Instagram, que é Perito Massuda, pode comentar aula lá em qualquer post que vocês vão receber o link para participar dessa aula gratuita, tá? E quem tiver interesse em fazer a nossa pós-graduação, nessa mesma aula, na segunda-feira, a gente vai comentar um pouquinho como é que funcionam as matrículas. Mas, obviamente, a pós-graduação é para quem, como o próprio nome já diz, é uma pós-graduação, é só para quem já é graduado, tá? Então, ela é exclusiva para quem já tem uma graduação, tá? Ah, eu estou fazendo uma graduação, mas eu já tenho uma outra. Aí, beleza, aí você pode fazer. A condição é que você tenha uma pós-graduação, ou, no mínimo, você se forme até o final do ano. Então, nós temos ali uma brecha, né? Quem vai se formar até o final do ano, a gente consegue já inserir o aluno na pós-graduação, mas porque ele já vai se formar aí no final do ano, né? Então, fica o convite aí para quem quiser participar, mesmo quem não for fazer a pós-graduação, quem quiser participar do nosso evento, vai ser online, vai ser gratuito, como essa aula que a gente está fazendo aqui. Quem gostou de me ouvir aí, esses 40 minutos, 50 minutos que a gente vai ter com as perguntas, vai poder me ouvir na segunda-feira de novo aí, caso vocês se interessem, beleza? Deixei uns minutinhos aí para a gente poder tirar algumas dúvidas, e aí, não sei como é que vocês costumam coordenar aí, Sol, mas aí é só você me avisar, a gente vai respondendo as perguntas. Tá ótimo, Thiago. Obrigada pela aula. Sucinta, mas cirúrgica, né? Perfeita. É muito incrível mesmo. Depois eu vou te mandar um trabalho que eu também fiz na área de feminicídio. Eu apresentei ele lá em Portugal e a gente vai publicar agora. Eu sou da área de neuromicroexpressões faciais e linguagem corporal, então fiz um trabalho na Delegacia da Mulher, entrevistando as mulheres no momento em que elas denunciavam seus agressores. A gente queria entender o que elas sentem naquele momento, né? Muito E legal. aí gerou vários dados, estatísticas e tudo mais, e aí agora a gente quer trazer para o Brasil para transformar em políticas públicas. Então, assim que eles me liberarem lá, que a gente publicar, eu vou mandar para você. Quanto às perguntas, pessoal, duas coisinhas eu vou falar para vocês. Não se desesperem com a palavra-chave, porque a gente vai enviar assim que o Thiago terminar de responder vocês. Então, a gente envia lá no chat, vocês pegam com calma. E aí faz o seguinte, vai levantando as mãozinhas, o Thiago vai respondendo conforme a gente vê aqui os nomes. E aí, fez a pergunta, abaixa a mão e vamos ser cordiais e educados com o Thiago, porque ele precisa sair às 9h. Então, fez a perguntinha ali, abaixa a mão, vamos dar chance para o colega, não ficar fazendo várias perguntas para que todo mundo possa perguntar, tá bom? Então, levanta a mãozinha aí que a gente abre a fila aqui e ele vai respondendo. Beleza. Primeiro tá o Djalma ali. Vamos lá, Djalma. Pode falar, Djalma. Pronto, estava mudo aqui.
Fala, Thiago, tudo beleza? Aqui é Beleza, Djalma, Dinho. sou de litoral aqui de São Paulo, Itanhaém. Cara, uma dúvida, até você comentou ali sobre a parte de perito judicial, né? Eles têm sido bastante acionados em casos de feminicídio pela Então, justiça? na verdade, assim, inclusive é o que eu vou abordar bastante na aula, né? O perito judicial, ele não atua em casos criminais, né? Ok. Então, ele vai atuar mais em casos cíveis, em casos trabalhistas, né? Previdenciários, eventualmente, securitários. A perícia na área criminal, ela é exclusiva do perito oficial, né? Então, a gente não tem atuação do perito judicial nos casos de feminicídio, só do criminal. Mas nós temos tido muito a atuação do assistente técnico, né? Quem que é o assistente técnico? O assistente técnico, ele é o expert que é contratado por uma das partes, né? É o que a imprensa costuma chamar, de maneira errônea, de perito particular, né? Não existe um perito particular. O perito, ele é só o do juiz, né? Ele é só ou o perito oficial ou perito judicial, né? Então, não tem como uma parte contratar um perito. Ele contrata um especialista, um expert, e no direito, né, no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, essa figura ela é conhecida como assistente técnico. E esse é um ator que tem sido cada vez mais comum nos casos de feminicídio. Por quê? Foi aquilo que eu falei no início da palestra, né? A estratégia da defesa é tentar desqualificar, muitas vezes, as provas para desenquadrar a conduta do feminicídio e enquadrá-la no homicídio, porque aí eu tenho uma diminuição da pena. Já que vai ser inevitável a condenação, né, a estratégia da defesa é tentar que a pena seja a menor possível, né? E aí ele vai trazer o assistente técnico para tentar debater a prova técnica e tentar extrair da prova técnica aquilo que é mais benéfico para a estratégia da defesa ali no caso concreto. Então, essa figura tem sido cada vez mais aceita. E por isso que eu falo, a gente precisa de pessoas bem preparadas, né? Pós-graduadas, especialistas, para que possam atuar nesse mercado que está só crescendo e tem muito pouca gente disponível para esse mercado, porque uma coisa é quem vai estudar para concurso, vai fazer concurso e vai ser o perito oficial. E outra é o cara que vai trabalhar na iniciativa privada, junto com os escritórios de advocacia, fazendo essa assistência técnica que, como eu disse, tem sido um mercado em expansão muito grande, mas que precisa de pessoas que estejam preparadas para poder trabalhar nessa área, digamos assim. Ah, perfeito, Thiago. Obrigado. Beleza, valeu, Djalma. A Elisângela agora, então. E o Djalma pode abaixar a mãozinha aí para a gente ir controlando. Vamos lá, Elisângela, tá mudo ainda. Não estamos te ouvindo. Pode ir, Gabi, depois a gente volta para Elisângela. Com Gabriela Pires. Boa noite a todos. Boa noite. Professor, eu queria saber se o perito oficial, ele também pode atuar como assistente técnico ou não é permitido? Depende da instituição, né? Cada instituição de perícia oficial, cada órgão de perícia oficial tem suas regras, o seu código de conduta, digamos assim, né? Eu posso falar pela que eu conheço, que é a Polícia Científica do Paraná. A Polícia Científica do Paraná proíbe, né? Ela veda que o perito oficial atue como assistente técnico. E a grande maioria proíbe, tá? Então, para não deixar você sem resposta, depende, né? A grande maioria proíbe. Por quê? Porque há um conflito de interesses, concorda? Né? Imagina eu atuar como assistente técnico num caso, né? E aí eu vou ter que debater o laudo do meu colega, que é da minha própria instituição. Então, assim, isso, eticamente falando, não é muito legal, né? Então, assim, a grande maioria das instituições, ela proíbe que o perito oficial atue como assistente técnico, né? Algumas permitem, por exemplo, que ele atue, mas não permitem que ele atue no estado em que ele trabalha. Então,
Vou dar um exemplo, né? Que o cara é perito lá em Minas. A instituição dele permite ele atuar como assistente técnico, mas não pode ser em Minas, pode ser em um outro estado. Então, vai variar de uma instituição para outra, mas, em regra, há uma vedação. Ok, obrigado. O que o pessoal faz muito, que inclusive é uma pretensão que eu tenho como carreira, é o perito oficial que se aposenta, começa a atuar como assistente técnico, né? Porque aí, obviamente, ele tem uma expertise, uma experiência muito grande. Por você ter uma carreira policial, você acaba tendo uma aposentadoria especial, então é muito comum os peritos se aposentarem relativamente cedo, né? Então, por exemplo, eu vou me aposentar com 55 anos. Se eu ainda tiver com gás, com fôlego, né? Eu tenho a pretensão de aí sim, depois de estar aposentado, atuar como assistente técnico, por exemplo. Agora sim a Elisângela, vamos ver se vai dar certo, Elisângela. Estamos vendo a Elisângela, mas ainda o áudio está mudo. Agora sim. Boa noite, professor. Boa noite a todos. É porque eu não estava conseguindo ligar aqui o áudio antes. Aí agora eu consegui, tá? Professor, tem uma dúvida. Eu sou perita. Eu gostaria de saber se na delegacia da mulher ou qualquer outro DP, ou ele varia, assim de instituições, tipo assim, de umas para outras, porque eu sei que cada um deles tem uma modalidade, né? Não são todos que talvez possam aceitar ou coisa desse tipo. Então, eu gostaria de ter um pouco de noção sobre isso. Desculpa, no começo cortou um pouquinho, Elisângela, o áudio. Você estava falando de estágio. Só repete a pergunta para mim. Sim. Acho que eu... Elisângela, se você E a gente quiser, porque como está falhando, fazendo um estágio, né? Ou mulher. Acho que eu entendi. Acho que eu entendi. Tá meio ruim a conexão, Elisângela, mas você está falando de estágio, né? Assim, depende. O estágio, né? O estágio ele costuma ser para quem está na graduação, quem está se graduando, né? Então, o estágio ele é específico para quem está fazendo uma graduação. Então, assim, se eu estou fazendo a graduação, aí eu vou buscar o estágio dentro da minha área de formação, aquilo que contribui mais para a minha formação. Dependendo do curso que você faz, você pode buscar um estágio. Por exemplo, se eu faço direito, ou eu faço lá criminologia, ou eu faço, né? Eu vou buscar um estágio lá numa delegacia, num departamento da Polícia Civil. Se eu faço, por exemplo, lá no meu caso, biomedicina, e eu quero ir para a área de perícia, então eu vou buscar o estágio num laboratório, né? Não vou buscar o estágio na delegacia. Por quê? Porque eu quero alguma coisa que contribua para a minha formação acadêmica. Então, o estágio ele é exclusivo durante o período que eu estou na faculdade. Depois que eu já me formei, aí você vai ter que ir para o mercado de trabalho, vai ter que buscar experiência no mercado de trabalho. A questão é, você sempre tem que visar um estágio que esteja alinhado à sua formação acadêmica, né? Não vai viajar na maionese, porque isso não vai contribuir em nada, né? Beleza? A Lela agora, Lela Santos. Tá. Tá ótimo, então. Obrigada. Imagina. A Leila acho que fez uma pergunta até parecida, né? Acho que ela colocou no chat, ó, fazer estágio em uma delegacia, não sei, é uma sigla talvez, né? Ou a delegacia da mulher, ela faz criminologia, né? A Eliana. É aquilo que eu falei, Eliana, eu acho ótimo, desde que seja dentro da sua área de formação, né?
Então, você está fazendo faculdade de criminologia, beleza. Essas delegacias, como várias outras, vão poder contribuir com a sua formação. Você tem que sempre tentar achar um caminho aí de um estágio que contribua para a sua formação acadêmica. E a Michelle tinha perguntado ali sobre, né, fazer após. Após aceita qualquer tipo de graduação, desde que você seja graduado ou esteja no último semestre da faculdade. Beleza? A Elisângela já perguntou, a Eliana também. Podem até abaixar a mãozinha ali. Eu acho que, se não tivermos mais perguntas... Acho que foi isso. Podemos fazer mais alguém? Acho que não, né? isso aí. Tiago, então, nosso muito obrigada. O David caiu, não conseguiu voltar porque a sala está cheia, mas fica aqui em meu nome, no nome em nome da Dani e do David, né? O nosso agradecimento mais uma vez. Se tiver uma outra palestra aí que você fala, seria legal dar para o pessoal, a gente arruma tempo para você na agenda. Maravilha. Vai Eu ser queria agradecer também, queria agradecer o David, todo mundo aí do projeto, parabenizar vocês pelo projeto. Acho que é muito bacana a gente poder disseminar o conhecimento das ciências forenses. Conte comigo para uma outra oportunidade aí. Eu sei que vocês devem ter outros peritos também na agenda, mas lá no segundo semestre ou no ano que vem aí eu vou estar à disposição para um outro assunto, um assunto que vocês acharem pertinente. A gente está sempre aí para poder contribuir, beleza? Beleza. A Dani só falou assim, tinha uma pergunta do Eduardo Flores. Eu não vi a pergunta dele. Vamos ver se a gente acha aqui no chat. Deve estar perguntando da palavra-chave. Não é, porque foi a Dani que mandou a pergunta dele. Dani, você tem a pergunta dele aí rapidinho? Você que viu? Acho que eu achei aqui, né? Deve ser a de fraude processual, né? Essa fraude processual causada na hora do crime poderia levar um cidadão a dar voz de prisão a quem esteja. Com certeza, Eduardo, com certeza. Por quê? A voz de prisão, né? A prisão em flagrante, ela pode ser feita por qualquer um, né? Desde que a pessoa esteja em flagrante delito. Então, se eu identificar, eu estou vendo alguém fazendo uma alteração no local de crime, qualquer um do povo pode, e o policial deve, né, prender em flagrante delito. Então, assim, essa é uma prerrogativa, porque ele está cometendo crime e isso está tipificado. Então, uma pessoa que está alterando o local de crime, ela pode sim ser presa em flagrante. Por qualquer um, ou, no caso do policial, é um dever funcional dele fazer isso. Respondida a pergunta do Eduardo, vamos deixar o Tiago. Tiago, no ponto, hein? Começando certinho no horário. Certinho. Beleza, pessoal. Obrigado. Obrigada, viu? A gente se vê. Esperamos de volta e vamos participar do curso. Já postei lá no Instagram, já mandei no grupo. Pessoal. Maravilha. Segunda-feira a gente tem um reencontro marcado. Vejo todos vocês lá. Tá certo, Thiago. Gratidão, viu? Valeu, um abraço, pessoal. Tchau. Pessoal, fiquem aí que a gente vai falar da palavra-chave, viu? A Dani colocou aí no chat a palavra-chave. E, se eu não me engano, ela colocou o forms também. Gravem principalmente a palavra-chave, porque o forms ela vai mandar no grupo. De maneira alguma, a gente vai mandar a palavra-chave no grupo e nem vocês, tá bom? A palavra-chave é feminicídio e vocês vão preencher o forms do certificado, porque lá no grupo já tem um forms que é de participação. Então, vai estar escrito lá, forms do certificado. Vocês vão preencher esse forms e vão colocar lá a palavrinha-chave feminicídio. E aí, em menos de 24 horas, vocês vão estar com o certificado de vocês em mãos, tá bom? Gente, grande beijo. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco mais uma vez. A gente já tem outra palestra engatilhada aí também, que vai ser muito boa. A gente sempre traz peritos incríveis aí para vocês. Participem das palestras, mesmo quando às vezes vocês falam assim, não, mas essa palestra não é para mim, essa palestra eu acho que não é da minha área. Às vezes vocês vão pegar um laudo para fazer
que não tem nada a ver com a sua área, eles te chamam para fazer um laudo complementar, e aí você acaba se debatendo ali com o laudo, por exemplo, palestra da semana passada, era uma palestra de explosões. Você fala, não, mas explosão não tem nada a ver com a minha área, mas você vai ser chamado para fazer um laudo complementar de um laudo de palestra de explosões. E é interessante que você saiba algo sobre e não fique perdida lá. Agora, alguém perguntou por que nas quintas. As nossas palestras continuam sendo às quartas. Hoje foi na quinta, porque o Thiago só tinha quinta-feira e a gente não ia perder o Thiago. Então, a gente vai e encaixa onde a gente pode. Nossas palestras continuam. Eu botei errado, porque nas quintas, eu quis dizer nas quintas, porque as quintas é a única que eu posso. Então, Perdi um monte nas quartas. Então, a quarta-feira a gente fez, quando a gente criou o Perícia em Foco, a gente fez tudo com vocês colaborando. E aí a gente perguntou qual era o melhor dia. E a galera votou pela quarta-feira e votou pelo horário das 20 horas. Então, foi uma votação, não foi nem a gente que escolheu. E aí, as nossas palestras são sempre às quartas. Quando o palestrante não pode, aí a gente adapta para outra data, né? Então, a gente colocou no meio da semana por conta disso, nem foi a gente que escolheu, né? E a dica que eu deixo para vocês é essa: bater o olho numa palestra, fala assim, essa palestra não é para mim, não tem nada a ver com a minha área. Lembre-se sempre que um dia vocês vão trabalhar com outra pessoa, fazendo um laudo complementar, e é sempre incrível quando você chega para fazer um laudo complementar e o cara saca, o perito saca, outra pessoa saca que você sabe do assunto, que você não é uma pessoa totalmente leiga, você já chega sabendo mais ou menos o que ocorre numa perícia de explosão. Eu fiz um curso de perícia em veículo, para periciar veículo, para ver número de chassi, não é minha área. Mas se eu chegar para fazer um laudo complementar de alguma perícia veicular, eu sei onde é que fica o número do chassi, eu sei onde é que os caras raspam, eu sei tudo que está acontecendo. Então, eu vou direto, eu bato o olho, eu sei onde pegar minha lanterninha e mirar ali. Eu não fico totalmente perdida, aleatória. Então, é legal, é gratuito. Você não está fazendo nada, vai estudar. Vale a pena. Gente, eu deixo aqui meu beijo para vocês. Eu vi que o David apareceu aí, então o David aparece aí também para dar boa noite. A Danizinha tá aí, eu vi também que deu boa noite. Dani, Boa noite, galera. Então, você é minha irmãzona, minha parceira, então não tem nem o que falar de você. Beijo, se cuidem, vou me cuidar também, que eu não tô 100%, mas vou ficar. E a gente vai se falando, tá bom? A palestra vai subir para o YouTube. E, David, eu não sei, alguém perguntou aqui, eu não sei se ele vai liberar os slides. Mas se ele liberar, você bota no grupo, certo? Fechou, né? Boa noite.